E aí, você sonha em ter uma roça, sítio ou fazenda, um pequeno terreno? Pois antes de você dar esse passo, você precisa saber dessas coisas que irei informar aqui neste vídeo. Bom dia, boa tarde, boa noite, para a hora que você estiver vendo este vídeo. Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Viemos pra Roça e para mais um vídeo que se inicia aqui. Como é que vocês estão? Eu espero que estejam todos na paz. Aqui conosco está tudo ótimo, graças a Deus, pessoal. Pessoal, no vídeo de hoje vai ser um vídeo informativo que eu vou passar algumas coisas que a gente precisa saber antes de dar o primeiro passo para comprar um terreno, uma roça, sítio ou fazenda. São coisas que são chatas às vezes de se mexer, de trabalhar, mas assim, é simples, pessoal, também, mas que precisa ser feito, é necessário. E tem muitas, vão atualizando, né? Então vai ser a parte burocrática de documento, vai ser a parte de água, sobre terrenos, sobre terra que é boa, terra que é ruim. Então é isso, eu espero que vocês gostem do vídeo. Vou tentar passar o máximo de informação possível para vocês e vou mostrando aqui as imagens. E convido a todos a assistir do início ao fim. É um vídeo muito bom, eu sei que interessa para muitas pessoas. Muita gente sabe, muitos não sabem. E assim como nós, eu não sabia, né? Mas agora a gente está ciente e eu vou passar essa informação para vocês, porque eu sei que muita gente sonha em ter sua rocinha, seu sítio ou sua fazenda, mas não entende essa parte burocrática que é necessário, né? Então convido a todos a assistir o vídeo do início ao fim e no final quero que vocês me falem o que achou do vídeo e bora pro vídeo, pessoal. Pessoal, vamos iniciar aqui sobre a escritura, né? O que é a escritura pública do imóvel? É um documento público que formaliza a venda e compra do imóvel lavrado em um cartório de notas. Ela comprova a vontade das partes, ou seja, do comprador e vendedor, em realizar a transação e descreve detalhadamente o seu imóvel que você está comprando. Isso é essencial para você formalizar essa compra, é necessário, tem que fazer a escritura pública. Outro ponto importante é verificar se o proprietário legal, né? A escritura deve estar em nome do vendedor, verificar se não há divergências ou pendências. Nessa escritura tem que ter a descrição do imóvel. Você confere se a descrição do imóvel na escritura corresponde à realidade física, área, localização, confrontações. E atente-se a quaisquer cláusulas restritivas como usufruto, hipoteca, servidão de passagem ou se o imóvel foi dado como garantia em algum empréstimo. Peça uma certidão de interior e teor da escritura no cartório de notas onde ela foi lavrada. Isso é importantíssimo, viu, gente? Porque muitas vezes tem pessoas que fazem um empréstimo no banco e dá o seu terreno ou o seu carro, casa como garantia. E às vezes há muitos casos, né, que acontece da pessoa ter esse empréstimo e a garantia desse empréstimo ser o imóvel ou o carro que você está comprando. E aí vai chegar uma hora que ele vai deixar de pagar ou já deixou de pagar e aí o problema vai cair para você, se foi transferido para o seu nome ou se você pagou algo para ele. Aí você vai ter que assumir ou vai perder sua propriedade, né? Então isso é um caso importantíssimo. Antes de você realizar a compra do seu imóvel ou de carro, você tem que verificar tudo. Outro ponto aqui, pessoal, que é o registro no cartório de imóveis, no caso a matrícula do imóvel, né? E o que é a matrícula? É como a certidão de nascimento do imóvel. A gente se compara isso aqui um pouco ao nascimento de uma criança, não tem que registrar ele? Aí vai ter a data de nascimento e no seu caso vai ter a data que foi passada para o seu nome, a data que você adquiriu esse imóvel, né? E é um documento único e definitivo mantido no cartório de registro desse imóvel da comarca onde a propriedade está localizada. Nela são averbados todos os atos importantes relacionados ao imóvel, desde sua criação
até as sucessivas transferências de proprietários, hipotecas, penhores, ações judiciais, desmembramentos, georreferenciamento e etc. Nesse documento, pessoal, no caso da matrícula, vai constar tudo isso. Mostra até os donos anteriores, vem passando de fulano para fulano, comprou tal data, vendeu tal data, até chegar em você, que vai ser o último proprietário, o último assim, no caso, comprador para esse momento, né? E mais na frente você pode vender. E a outra pessoa vai acontecer a mesma coisa, aí o seu nome vai ficar aparecendo lá nesse documento também. Mas assim, que você vendeu, né? Gente, porque é importante verificar o verdadeiro proprietário. O registro na matrícula é o que efetivamente transfere a propriedade. A escritura pública sozinha não te torna dono, tá vendo? E o registro dela é o registro dela na matrícula que concretiza a titularidade. Ou seja, se você passou só a escritura para o seu nome e você não fez o registro, então você não é dono, entendeu? É importantíssimo. Muitas pessoas compram o terreno e tem a escritura, ele acha que ali ele é o dono. Só, gente, que é o seguinte, a gente não pode confiar, porque tem muita gente maldosa no mundo. Você passou só a escritura e nunca foi atrás de registrar a sua escritura no cartório, então acaba que uma hora que Deus o livre, tem gente mal que vai lá e fala, ele reivindica, fala que é o dono e que não vendeu e pronto, e acaba que dependendo da situação você perde tudo. Então é importantíssimo, quando você passar a escritura, já corre e realiza a matrícula desse imóvel. E essa matrícula, né, ela revela o histórico completo do imóvel legal, né? E ônus e gravames é onde você descobre se o imóvel possui hipotecas, penhoras, usufrutos, servidões ou outras restrições que pode afetar sua compra ou uso. Solicitar uma certidão de matrícula atualizada com ônus e ações no cartório de registro de imóveis. Ela deve ser a mais recente possível, né? E coisas que você precisa verificar também ao fechar essa compra, né? Que são as dívidas, IPTU rural, ITR e outras coisinhas que sempre aparecem, né? O IPTU rural em áreas urbanas ou de expansão urbana, o imposto é o IPTU, mas para propriedades rurais, o imposto territorial é o ITR, Imposto Territorial Rural. Tem que ver se está pago, se está tudo certo, porque senão depois aparece, você vai ter que pagar tudo, porque você já assinou o documento, no caso a matrícula, né, escritura, matrícula do imóvel. Então, quando você assina, praticamente você está assumindo a dívida que tem esse imóvel. Por isso que é importante você verificar antes e entrar em acordo com o dono, o proprietário que vai estar vendendo, ou ele assume a dívida, paga, ou então você paga e desconta no pagamento que vai passar para ele. Teve uma casa que nós compramos e tinha um monte de IPTU atrasado. E esse lote, esse terreno, pessoal, ele era dividido. Era um lote de um terreno de 1.000 metros e tinha uma parte, ele era dividido, era 500 metros para a gente e 500 metros para outro vizinho. E então o IPTU ele vinha todo junto. E o que aconteceu? Quando foi para a gente comprar lá, que a gente puxou todas essas certidões e apareceu esses IPTU. Então a gente não poderia passar nenhum documento sem antes pagar esse IPTU. E aí o antigo dono, a gente conversou, ele não tinha como assumir essa dívida, se não tinha dinheiro. E aí a gente conversou com ele, a gente paga todos os débitos e depois vai descontar na hora do fechamento da compra, na hora do pagamento. E aí ele aceitou, né? E aí ele pegou, como tinha um outro lote do vizinho, eles também não tinham dinheiro para assumir, porque o documento era um só. E aí eles dividiram a dívida lá, entraram num acordo, eu não sei como que o vizinho passou para ele também, porque no caso, como a gente descontou do dinheiro que a gente estava passando para ele,
Então, praticamente ele pagou tudo sozinho, né? Mas aí eles entraram no acordo. Então, esse terreno lá, pessoal, ele não tinha escritura, ele era só o documento de compra e venda. E o que que aconteceu? A gente começou a correr atrás para tirar esse documento e é uma burocracia danada, sabe? Mas a gente deu entrada, teve audiência também, que teve que ir para o fórum, essas coisas assim de fazendas, coisas antigas, que era tipo, esse local ele era uma fazenda, e aí ele fez o loteamento, vendeu para várias pessoas. E hoje em dia, lá é um bairro, né? E muitos lá ainda não tem o documento, a certidão e registro, né? Mas muitos já têm também os documentos. E aí, quando foi depois que a gente vendeu lá, né? Da mesma forma, só o documento de compra e venda passado no cartório. E aí o moço que comprou da gente estava atrás já, porque como já tinha acontecido a audiência, acho que uns 2 anos atrás, então ele não precisou mais ter que dar entrada no fórum para ter audiência e tudo. E aí ele estava só seguindo com o resto da documentação que ficou pendente, porque só poderia seguir em frente quando saísse o resultado dessa audiência. E por que isso é importante, né? O exemplo que eu dei foi esse aí para vocês agora, né? Falando do que aconteceu com a gente. Mas graças a Deus a gente conseguiu organizar tudo e não tivemos problema, né? E até agora eu acho que está correndo tudo, o pessoal está tirando a documentação. E sobre essas dívidas fiscais, é importante a gente se certificar de que não há débitos, né? De ITR ou IPTU. O nosso lá não era ITR, era o IPTU, porque já era na cidade. ITR é na zona rural. E esses débitos, eles não podem estar em atraso, e se tiver, você tem que pagar tudo, né? Para conseguir passar para o seu nome o imóvel. E além dos impostos, é crucial investigar se há outras dívidas vinculadas ao imóvel, como cotas de associações de moradores, ou até mesmo débitos trabalhistas ou ambientais que possam recair sobre o proprietário ou vendedor. E é importante tirar, pessoal, essa certidão negativa de débitos do ITR emitida pela Receita Federal, certidões negativas de débitos estaduais e municipais para taxa ou impostos estaduais e municipais que possam incidir sobre o imóvel. Certidões do vendedor, que são certidões de ações cíveis, fiscais, trabalhistas e de protestos em nome do vendedor para verificar se ele possui dívidas que não possam afetar a transação. Exemplo, fraude contra credores, né? Então, essa parte de documento é muito importante, verificar tudo antes de você acertar, porque às vezes um pequeno detalhe que a gente deixa passar nos prejudica e dói, viu? É ruim, dói no bolso demais. E sobre o licenciamento ambiental, pessoal, o que é? Para muitas atividades rurais, pecuária intensiva, agricultura de larga escala, né? Que é a exploração florestal e etc. Principalmente em áreas com vegetação nativa, é necessário obter licenças ambientais junto aos órgãos competentes, o IBAMA, né? Que é Secretaria Estaduais ou Municipais de Meio Ambiente. Além disso, há o Cadastro Ambiental Rural, que é chamado CAR, que é obrigatório para todas as propriedades rurais. E por que é importante verificar? Multas e penalidades. A ausência ou irregularidade de licenças pode gerar multas pesadas e até a paralisação das atividades na propriedade. Um exemplo, a gente mora aqui e aí tem um pedaço ali que tem que preservar. Igual essas árvores, gente. Eu não sei se sucupira ou ipê do cerrado tá aqui, mas tem muitas árvores que você não pode derrubar de maneira alguma. Não pode. Vai que esse antigo dono derrubou e ele foi multado e ele nunca pagou. Se você comprar, você não verificar essa dívidazinha aqui, esse probleminha, e de repente eles resolvem vir cobrar. Eles vão cobrar para o atual dono, entendeu? Que é um exemplo, áreas de preservação. É bom verificar a existência de árvores de preservação permanente, que é a APPS,
e reserva legal, pois elas possuem restrições de uso. Importantíssimo ver isso. Viabilidade. Se o comprador pretende desenvolver alguma atividade específica, precisa saber se o licenciamento é viável ou se já existe esse licenciamento. É bom consultar o CAR, verificar a situação do imóvel, que é no Cadastro Ambiental Rural, né? As certidões e licenças, pedir cópias de todas as licenças ambientais existentes para as atividades desenvolvidas na propriedade. Se não tiver, procure atrás para tirar, pessoal, essas licenças. Consultar os órgãos ambientais para verificar pendências ou necessidade de novas licenças. É isso que eu acabei de falar. Outra coisa é o georreferenciamento. O que é esse georreferenciamento? Um nome complicado, né? Como detalhamos anteriormente, é a identificação precisa e inquestionável da localização, limites e dimensões do imóvel rural através de coordenadas geográficas certificada pelo INCRA e averbada na matrícula. Por que é importante verificar? É obrigatoriedade legal. É obrigatório para transferência de imóveis rurais até ser universal em novembro de 2025. Para qualquer tamanho de imóvel, sem ele, você não consegue registrar a compra. Então, gente, isso aqui foi atualizado, né? Eu nem sabia. Ele foi atualizado e vai até novembro agora de 2025 para você tirar esse georreferenciamento, que ele detalha tudo, tamanho, localização, né, limites e dimensões do imóvel rural através de coordenadas geográficas, que é certificada pelo INCRA. E aí, pessoal, conversamos sobre a parte da documentação, né, que é uma parte um pouco chatinha, ninguém gosta, eu creio que ninguém gosta de mexer com isso, mas que é essencial, pessoal, para garantir, porque o dinheiro que a gente ganha, ele é suado, né, não é? Então, tudo isso tem valor e às vezes tem coisas que a gente acha que não vai ter problema e de repente aparece, né? Vamos falar sobre a infraestrutura e acesso, né? O dia a dia na roça, sobre o terreno que você está comprando. Um dos pontos mais importantes, pessoal, é a água. Quando você for comprar um terreno, verifique se tem água, se tem poço artesiano, se tem água que é dividido para a comunidade, se tem riachos, córregos. Esse é um dos pontos mais importantes para um terreno, porque sem água, pessoal, fica difícil. Em nosso caso aqui, a gente usa a água da comunidade, mas assim, com fé em Deus, esse é mais um dos nossos sonhos de comprarmos, de mandar furar um poço aqui, um poço artesiano, porque aí a gente fica mais à vontade para regar nossas plantas, a gente pode fazer um sistema de irrigação. E assim, isso é muito importante. Eu falo tanto para nós quanto para qualquer um de vocês que tem um sonho de comprar um terreno, né? Não esqueça de ver a água. Em primeiro lugar, a água, né? Aí ver se tem energia elétrica. Se não tiver, você pode ver junto à empresa que fornece energia, se tem disponibilidade para, no caso, instalar, colocar energia na sua roça, porque tem muitos lugares, pessoal, que não tem energia e a chance é mínima de você conseguir colocar, porque dependendo do local, aí tem que colocar transformador, tem que puxar um monte, tem que instalar um monte de poste, um monte de fio. E essas empresas de energia, elas não querem fazer isso. Então, a comunidade, se for uma comunidade, eles têm que se juntar e arcar com os custos, né? Mas na hora de cobrar, a empresa é que vem cobrar. Só que aí tem muitos lugares que, além da comunidade colocar toda a fiação, transformadores, postes, a manutenção dos postes para trocar as lâmpadas, é a comunidade que paga, tem que ter um eletricista profissional para colocar, até porque essa empresa que fornece não faz essa manutenção, que é o de praxe. Aí na cidade a gente vê que é ela que faz
esse controle que faz a troca, que fornece a energia, né? Mas eu sei que muitos de vocês sabem também que quando parte para dentro do seu terreno, a parte elétrica, a energia da sua casa, lá dentro do seu quintal, passou do relógio para dentro, pessoal, é tudo você que paga. Eles não fazem, eles só fazem a partir lá do padrão para fora, para a rua. Então isso é muito importante você ver, porque é muito caro. Se você não tiver condições de fazer isso, de puxar logo, e for depender da empresa, vixe, demora muito. A gente conhece muita gente que espera, já fez relógio, colocou o relógio, fez aquele padrão certinho, todo bonitinho, igual eles exigem, mas não foi ligado, né? Tem pessoas que esperam meses, anos. Então isso é uma coisa que você tem que observar também. E também, pessoal, as condições das estradas, né, principalmente em épocas de chuva, a distância da cidade de serviços essenciais como mercado, farmácia, hospital, é importante também o acesso. Sobre o acesso, pessoal, quando a gente foi comprar, que a gente comprou aqui, antes a gente foi ver um terreno ótimo, ótimo assim, que tinha córrego, que a gente queria um que tivesse um córrego, um riachinho, pra gente fazer uma área de lazer, pescar, essas coisas, sabe? Mas o terreno, ele era muito íngreme. Aí, o carro não desceu, não desce, se tivesse descido, ele desce, mas não sobe de volta. Então a gente teve que ir na caminhonete do rapaz que estava vendendo, tem que ser traçada, né, aquelas caminhonetes, porque lá da entrada até o meio, que é onde está a construção da casa, que é onde tem a casa, é muito íngreme. Assim, a gente poderia até deixava o carro lá em cima, lá no platô, e descia a pé, só que é longe porque o terreno era bem grande. É longe da casa até o portão, e a parte que dá acesso até na saída lá no portão é muito íngreme. E era barato. Eu acho que é por isso que era tão barato. Só que aí a gente desistiu, porque ia ser muito cansativo e muito distante, assim, no caso da casa lá para fora, para rua, para onde a gente ia sair para ir para a cidade, né? E isso seria muito contramão no caso de uma emergência. Eu não dirijo, só o André dirige. Eu não tirei minha carteira, não sei, assim, nunca quis aprender. Mas isso é importante a gente ver antes de realizar essa compra, né? E outra coisa também, pessoal, é importante se há sinal de internet ou celular, porque muitas vezes tem pessoas que vai para o lugar e já pergunta se tem internet, né? Se não tiver, tem que ter sinal de operadora. O sinal da operadora, pessoal, é um caso de socorro, né? Que vai que uma hora a gente precisa chamar uma emergência, precisa de ajuda, e sem sinal não tem como. Vai que você caiu, se quebrou, estava sozinha. E aí como é que você vai pedir um socorro ali de emergência? Só vai ser socorrido na hora que chegar a pessoa que saiu, o outro que saiu, foi trabalhar. E aí isso aí essa parte é muito perigosa. Antigamente o pessoal não ligava muito para essas coisas, mas assim, era muita gente, né? Tinha sempre muita gente um do lado do outro. E hoje em dia é essencial, né? Internet e celular deixou de ser luxo, é necessidade para as pessoas. Eu vejo isso, né? E isso é totalmente crucial, você ter essas coisas, pelo menos o sinal de celular, né? A torre. E também, pessoal, o uso potencial da terra, o que você vai fazer lá, né? Isso depende muito do seu objetivo. É bom, gente, verificar o tipo de solo, se o terreno é fértil. Nós compramos aqui, a gente arriscou e depois a gente viu que a terra aqui ela é muito ruim, mas tem um porém, né? Que para Deus nada é impossível. A gente tem que investir muito em adubo aqui para desenvolver as plantas. Como vocês estão vendo, a gente cuida muito, graças a Deus, tem o maior prazer de cuidar, de adubar elas, para ver se elas crescem. Mas assim, vocês já estão vendo o resultado, tudo vai. Agora, para quem quer, um exemplo, o nosso aqui é só 5.000 metros.
o que nós vamos plantar aqui não é muito, mas se for para você produzir para venda, para você produzir em grande escala, aqui seria um gasto grande para você, nesse caso, porque você ia ter que gastar muito com adubação. Aqui tem como a gente adubar todo esse terreno, basta a gente ir na Emater para eles calcular aqui o tamanho, ver a área que a gente quer plantar, que não vai, a gente não vai usar isso tudo aqui para plantar, né? Vai só um pedaço. Aí eles vão calcular o tamanho para ver quantas toneladas de adubo a gente precisa. E aí tem aquele adubo orgânico que eu já falei para vocês que a gente pode pegar, fazer depois que fizer esse cadastro, aí eles nos dão uma autorização, a gente vai lá, ele faz outro cadastro na usina e aí libera o adubo para a gente jogar aqui na terra e manda gradear e mistura tudo. Então, mas para quem vai produzir em grande escala, se tiver condições, tem como adubar, né? Compra os fertilizantes, essas coisas aí que eles usam e manda passando nas máquinas e tudo. E aduba e fica ótimo. Mas é importante também, viu, gente? Vocês, antes de comprar, olhar para o tipo do terreno. E também a topografia do terreno, né? Que é esse terreno nosso aqui, ele é um pouco, tem uma parte íngreme, uns declives assim bem, mas assim não é muito, né? Muito ou não. Só que vou falar para vocês, quando eu vou lá para a parte da mandioca, quando a gente plantou ali atrás na cerca, ela já é mais baixo. Quem chegar ali no portão não consegue me ver se eu tô lá embaixo. Nem eu vejo também. Eu vejo a casa, mas eu não consigo ver além do galinheiro ali, ó. Assim, além do galinheiro tem a casa, mas depois aqui eu não consigo ver na estrada. Então, quem prefere um terreno mais plano é bom olhar para esse tipo de terreno, né? Porque influencia na construção da casa, do plantio e acesso também. Um exemplo, ali embaixo tem uma parte no canto aqui, onde tem esse buraco quente de água. Do outro lado ele é mais íngreme, né? O declive lá é bem maior. E aí, quando chove, desce muita água. Aí se você, um exemplo, você aproveitar que choveu, planta as sementes, milho ou feijão, lá essas coisas. Quando der a primeira chuva que transbordar aquele laguinho ali, porque já aconteceu de ele encher com uma única chuva e transbordar. Aí a água escoa para lá. Então, no que ela vai descendo, ela vai levando a terra, ela leva a sua semente, ela leva tudo que você jogou lá. Aí isso é importante você ver também, né? E assim, pessoal, uma propriedade rural, né? Tem manutenção. Sempre, quando nós compramos aqui, como eu já falei, mostrei também em outros vídeos, só tinha os arame, alguns postes em pé, estaca em pé da cerca, porque teve um incêndio, queimou tudo, então isso foi um gasto adicional pra gente. E agora, graças a Deus, a gente tá tranquilo nessa questão, mas eu sei que mais na frente a gente vai ter gastos para fazer a manutenção, porque é madeira e a madeira com o tempo ela acaba se destruindo, né? Os cupins, essas coisas, mesmo sendo madeira tratada. E de repente a gente resolve trocar, colocar de concreto, sempre é um gasto que tem, né? E então isso é importante também você ver sobre isso, porque às vezes acaba saindo caro, mas não é impossível para a gente conseguir, né? E também a questão de equipamentos, né? Para quem vai trabalhar na terra, é muito importante você investir em equipamentos. Aqui, eu já mostrei para vocês sobre a roçadeira. Nós conseguimos comprar depois que a gente está aqui. E foi, assim, um alívio para a gente, porque nós já capinamos aqui várias vezes, mas sempre tem mato. Mas capinar, pessoal, é um desgaste, assim, é muito cansativo. Eu gosto, mas só que assim, a gente não dá conta, porque ninguém é de ferro, né? A gente sente dor. E é importante você investir. Quem tiver dinheiro, quem puder comprar roçadeira, tratorito, essas coisas, ali é um investimento que você faz que, querendo ou não, acaba sendo uma economia para o seu bolso. Porque cada vez que você chama alguém para roçar, que você vai pagar, dependendo do tamanho do terreno, sai muito caro. De 400, 500 até mais, dependendo do tamanho, né? E você pagou ali um exemplo, R$ 800 uma roçadeira, 1.000, R$ 3.000, depende.
Se você for contar quantas vezes você paga R$ 500 para alguém vir roçar aqui o seu terreno, dava para comprar 2, 3 roçadeiras, né? Então, vale a pena você investir. E se você tiver condições de comprar um tratorito, a gente paga aqui para gradear essa terra foi R$ 300. Você vai ter seu tratorito ali, não sei, acho que é uns R$ 10.000 mas se você for botar na ponta do lápis, você vai pagar nos primeiros meses, assim, vai ser um pouco pesado, mas se você for contar todas as vezes que você for pagar, acaba saindo bem mais barato você comprando. Porque às vezes em período seco, igual agora, se a gente tem um poço artesiano e quer irrigar uma parte, a gente pode gradear, plantar com o tratorito. Então não vai precisar pagar para ninguém gradear. Se você tem um trator, um tratorito, você mesmo faz o serviço, né? E a questão, pessoal, dos impostos, né? O ITR e outros impostos são anuais. É igual IPTU, igual IPVA, essas coisas que a gente tem que pagar, né? E é importante, quando você for comprar, visitar a propriedade antes. Se você tiver, um exemplo, a gente começou a planejar de querer vir para a roça, acho que um bom tempo atrás, só que a gente não tinha nada definido ainda, nenhum lugar, local definido. Então a gente não foi fazer várias visitas, que é sempre importante você fazer a visita no terreno na época da chuva e na época da seca, né? Só que nem todo mundo faz isso, até porque às vezes não dá tempo, pessoal. Ou você compra assim logo, de emergência, você achou, gostou, compra, e outras vezes não tem como, você não está nem pensando em comprar e de repente você inventa de comprar. Mas é importante você visitar antes, nesses 2 períodos, para você ver como é que é o local. Isso também facilita o acesso, né? E se for comprar na mão de corretor, procurar um profissional especializado em imóveis e um advogado que para entender, para ler todos os contratos para você, para entender, porque tem muitas letrinhas pequenininhas que a gente não entende. Então, pessoal, chegamos ao final aqui do vídeo. Eu espero ter passado boas informações para vocês, que são coisas importantes, né? E assim, se você gostou do conteúdo, deixe seu comentário, fala o que você achou, quiser deixar uma dica também. Isso é muito importante para o crescimento do canal. Deixe o joinha, ativa o sininho, compartilha com seus amigos, familiares em suas redes sociais. Hypa os nossos vídeos também, pessoal. Então, um forte abraço a cada um que chegou até aqui. E fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser.